Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, agora, dando continuidade àquele projeto, né, de criar alguns vídeos tirando dúvidas de alguns alunos, eu separei aqui 4 perguntas bastante pertinentes, tá? Sempre desse curso aqui, curso Web Design completo, tá? Que é a parte mais fundamental aí do front-end, do Web Design, tá bom? Então, primeira pergunta que eu quero responder é essa do Vinícius Lopes, olha só. Ele perguntou a seguinte coisa, ó. Padding 2em. Qual é o tamanho padrão de 1em mesmo? É equivalente a quantos pixels? Então, essa pergunta é muito interessante, tá, pessoal? Só lembrando, ele fez essa pergunta, o Vinícius fez essa pergunta na aula 103, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual que é a aula 103, ok? Porque eu percebi que na última vez que eu fiz esse tipo de vídeo, tirando dúvida, algumas pessoas ainda não tinham passado por aquela aula e aí ficou com uma certa dificuldade para entender. Porque, na verdade, esse vídeo não é para explicar o conceito, é para tirar uma dúvida para quem já viu aquela aula, ok? Então, só contextualizando aqui, ó, a aula 103, não é isso? A aula 103 é a aula, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, CSS do projeto parte 3, da seção 10 sobre responsividade, tá bom? Muito bem, então vou até fechar esta janela agora, tá? E aí, vamos lá, eu abri aqui no meu Brackets, ó, criei um arquivo novo aqui para a gente fazer alguns testes. Então vamos lá, eu vou criar aqui uma div externa, aqui dentro eu vou criar uma div interna, opa, aqui, interna, aqui eu vou colocar um parágrafo qualquer, um textinho aqui, maravilha, salvei. Bom, vamos abrir esse cara no Chrome, tá? Então, eu tô com esse arquivo no meu desktop, não vou nem abrir o Live Preview. Vamos fazer o seguinte. Apertar o F12 aqui. Muito bom. Deixa eu dar um Ctrl 0 para ficar sem zoom. Muito bem. Eu vou inspecionar esse parágrafo, pessoal. Eu vou clicar nele aqui. E aqui do lado, olha só. Repara uma coisa, ó. Eu tenho aqui, deixa eu só abrir um... Aqui. Vou abrir o meu programa de zoom. Abriu? Acho que sim, deixa eu dar uma olhadinha. Muito bem. Então, repara aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma aba Computed, tá? Eu vou abrir esta aba e aqui embaixo, olha só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vou procurar por font size, não encontrou porque eu preciso habilitar esse show all, tá? E aí sim eu vou vir aqui, ó, font size. E repara o seguinte, ó, font size, qual que é o padrão, pessoal? 16 pixels, tá? O padrão é 16 pixels. Maravilha? Para esse parágrafo aqui, tá? Então, e se eu olhar aqui, ó, no User Agent Style, eu tenho o display, tenho o margin block 1em e algumas outras propriedades aí, tá? Mas o padrão, o computed aqui, é font size 16 pixels, ok? Da onde vem esse cara, né? Da onde vem esse tamanho de 16 pixels? Ele é um padrão, é um tamanho que foi definido no browser, tá? No User Agent. Maravilha? Muito bom. Então, voltando aqui no meu Chrome, eu vou fazer, no Chrome não, desculpe, no Brackets, eu vou fazer o seguinte, para facilitar nossas contas, eu vou colocar um font size aqui, 10 pixels, tá? Vai ficar bem pequenininho, mas não tem problema. Se eu vier aqui, tá lá, ficou com 10 pixels, não tem problema nenhum. Aqui ele vai mostrar ali 10 pixels e tudo mais, tá bom? Repara, olha só isso aqui, ó. Aumentar um pouquinho o zoom. Repara isso aqui, ó. Margem 10, top 10 e bottom 10. Por que que mudou, né? Por que que ficou com 10 pixels aqui de margem, se eu mudei o font size? Exatamente porque aqui no meu style, olha só, eu tenho o margem, eu tenho alguns valores aqui, ó, de 1em, tá? 1em. Então, nesse caso, quando eu falo de margem, 1em é o tamanho do font size do próprio elemento, tá? 1em ele pode variar, então 1em ele não é sempre um valor fixo, eu não posso falar que 1em é sempre 16 pixels, por exemplo, não, depende do tamanho do font size, tá bom? Então vamos lá, eu vou vir aqui então, fazer mais alguns ajustes aqui, então eu vou fazer o seguinte, ó,
externa. Vamos colocar um widget nesse cara. Eu vou colocar um widget de 500 px, um background, sei lá, um CCC aqui. Vou colocar um padding de 16 px. E é isso aí, tá? Se eu testar, tá lá. Tem o nosso... Deixa eu diminuir isso aqui, porque eu tô vendo bem pequenininho, né? 100 pixels. Aumentar só um pouquinho, 200. Ok. Ok. Vou colocar só 250 pixels aqui. Maravilha. Então, repara só, pessoal. E aqui eu vou colocar, então, em vez de 16, vou colocar 32 para aumentar um pouquinho, tá? Ok, maravilha. Repara o seguinte, ó. Todos esses valores aqui, eles estão em pixels, né? Vou colocar também o interna. Eu vou colocar um font size aqui, 20 px agora, ok? E eu vou colocar um widget, não vou nem colocar o largura, eu vou colocar simplesmente um border, só para a gente poder enxergar. Border, vou colocar aqui um px, solid red, desse jeito. Salvei, tá lá. Vou colocar um padding também, um padding aqui de 16 pixels. Muito bem. Vamos dar uma inspecionada aqui, pessoal. Vou pegar primeiro o meu parágrafo. O que eu tenho no meu parágrafo, né? Vou vir aqui em Computed e eu tenho aqui, ó, margem 20, né? E eu não tenho o meu parágrafo, eu tenho um font size de 20. Da onde que tá vindo esse font size de 20? Desse cara aqui, ó, do interna. Então, o meu parágrafo herdou o font size que foi atribuído aqui à minha div interna, tá? E o padding, por exemplo, o padding no parágrafo não tenho, mas no interna, qual que é? Deixa eu tirar esse cara daqui. Qual que é o padding? O padding também eu defini aqui, né? 16 pixels, que eu vim aqui e chumbei aqui no código, tá? Muito bom. O que acontece se eu fizer o seguinte, ó? Bom, font size aqui é 10 pixels, né? No body. Se eu fizer, então, por exemplo assim, ó, 3.2 em. O que isso daqui significa, pessoal? Isso aqui significa 3.2 vezes, né, ao tamanho da fonte do próprio elemento, tá? Como eu estou utilizando em uma outra propriedade que não é font size, 3em vai ser 3.2 o tamanho do font size do elemento pai. No caso aqui, body. Se eu salvar esse cara e testar, o resultado é exatamente o mesmo, tá? Só que, se eu fizer isso aqui, ó, vamos lá. Se eu fizer isso aqui, ó, font size, por exemplo, 2em. O que isso significa? Quando eu estou atribuindo 2em no font size, pessoal, isso aqui é importante a gente perceber. No font size, se eu aplicar m no font size, ele é referente ao font size do elemento pai, ok? Então, ó, tá com esta formatação. Vou dar F5. Olha só o que aconteceu, pessoal. Repara aqui, ó, font size no externa. Então, vamos pegar o externa, que é o cinzinho aqui, ó. Font size tá nesse cara daqui, ó, 2em. Significa que 1em dentro do font size significa que é 10 pixels, que é o que foi definido no body. Ou seja, se esse font size aqui é 2em, significa que ele é exatamente a mesma coisa do que 20 pixels, tá? Exatamente a mesma coisa. Se eu salvar, o resultado é o mesmo. E se esse font size que está dentro desse externo aqui está com 20 pixels, quanto que vale... Deixa eu comentar esse cara porque eles são equivalentes, né? Quanto que vale esse padding agora? Esse padding não é mais os mesmos 32 de antes. Agora ele é o dobro, por conta disso aqui, ó. Quando eu aplico em em alguma outra propriedade que não seja a font size, por exemplo, padding ou margem, ela é referente ao font size do próprio elemento. Então, se esse cara aqui, ele equivale a 20 pixels, ok? Vamos simplificar as coisas aqui.
3 pixels, isso significa que esse cara equivale a 30 pixels. Ok? Existe essa diferença. Legal, pessoal? Mesma coisa para o widget, mesma coisa para height, tá? Se eu aplicar no mesmo elemento, ele é relativo ao font size do próprio elemento. Se eu aplicar no font size, ele é relativo ao font size do elemento pi. Maravilha? Eu imagino que tenha ficado claro, ok? Muito bem, vamos para o próximo então. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Dúvidas sobre o uso das tags. Olha só, essa pergunta é muito interessante. O Felipe Penha perguntou relacionado à aula 9, tá? Vamos abrir a aula 9. A aula 9 está bem no comecinho aqui, ó, primeira sessão, onde eu começo a falar da estrutura base, né? As primeiras aulas eu mostro o que é abertura de tag, fechamento, por aí vai. E aí na aula 9 a gente começa a criar a estrutura padrão aí do HTML, tá? E aí veio uma pergunta: qual o motivo de usar a tag HTML? A página não abriria normalmente sem ela? Olha, abriria, tá? Se eu fizer isso aqui, ó, tirar esse cara daqui e tirar esse cara daqui, o meu código ele vai continuar funcionando. Não vai ter problema nenhum. E o Chrome, ele até coloca a tag HTML por baixo dos panos. Se eu apertar Ctrl U aqui, ó, Ctrl U para ver o código fonte, esperar um pouquinho, eu reparo que não existe a tag HTML. Mas no Chrome, olha só, HTML, a tag existe lá, tá? Se a gente olhar no site da MDN, que é uma excelente referência, a gente vai ver que realmente é possível omitir a tag HTML. Mas eu não recomendo, tá? Por que eu não recomendo? Pelo seguinte, 99,99% das pessoas, se eu não diria 100%, utilizam essa tag HTML e nem sabe que ela é opcional na real, tá? Por padrão, a gente sempre vai colocar a tag HTML. Se você escrever um código sem a tag HTML, mesmo que seja válido, mesmo que seja possível, se alguma pessoa avaliar o seu código, seja para uma vaga, seja por qualquer motivo, ela vai achar que você esqueceu, que você realmente esqueceu, não que você tenha omitido de propósito, tá bom? Então, uma boa prática é sempre colocar a tag HTML, tá? Não custa nada, ok, pessoal? Eu aconselho. Maravilha, voltando aqui então. Então, tá lá, qual o motivo de usar a tag HTML? É recomendado, ok? E aqui embaixo fala o seguinte, ó, quando a meta tag é usada dentro do cabeçalho, apenas o cabeçalho é influenciado por ela, eu não poderia usar dentro da tag HTML que abrangeria todo o conteúdo? Aqui, na verdade, não. Por quê? Porque está na especificação. Se você abrir a especificação, você vai ver lá que a tag, a meta tag, né, a tag meta, ela obrigatoriamente precisa ser colocado dentro do head. Tá bom? E o que isso significa? Por que você precisa colocar as meta tags, seja a meta tag viewport, keywords, description e por aí vai, tá? Dentro do cabeçalho, né, da tag head. Na verdade, tudo que tiver dentro do head é uma maneira da gente informar ao agente de usuário, tá? Então, tudo que não está visível para o usuário, tudo que é consumido, digamos assim, pelo cliente, seja o motor de busca do Google, seja o browser, essas informações adicionais, elas são incluídas dentro do cabeçalho, ou seja, dentro do head, tá? Isso está na especificação. Eu até coloquei aqui embaixo, na resposta que eu passei aqui para o Felipe, eu coloquei aqui o link. Deixa eu clicar nesse cara. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, passei o link errado. É isso mesmo, Daniel? Muito bem. Então vamos lá. MDN HTML. Vamos procurar. Cadê? Eu tenho uma tag HTML. Tenho head, body. Aqui, HTML. Então tá lá. O elemento HTML representa a raiz do documento HTML ou XHTML. Todos os outros elementos devem ser descendentes desse elemento. Olha só, todos os outros elementos devem ser descendentes
desse elemento, tá? E aqui embaixo, ó, elementos, não, aqui não, aqui, ó, omissão de tag. A tag inicial pode ser omitida se a primeira coisa dentro do elemento HTML não for um comentário. Então, ou seja, você pode omitir, apesar de que eu não aconselho. Agora, se eu procurar meta, vamos lá, elementos pais permitidos, olha só, um elemento meta SHA-7, meta HTTP Kiv, um elemento head. Se o HTTP Kiv não for uma declaração de codificação, ele pode estar dentro de um elemento NoScript, dentro de um elemento head. Ou seja, até mesmo se for esta meta tag aqui, esse tipo de meta tag, você até pode colocar dentro de um NoScript, desde que este esteja dentro do head. Ok, pessoal? Está na especificação. Maravilha? Então, essa resposta também, esta dúvida nós sanamos também, tá? Vou fechar esta aula aqui também. E aí, outra pergunta, desculpe, do William. O input tem um atributo name, porém não entendi muito bem qual o papel dele, pois até dei uma pesquisada. É dito que serve de uso para referenciar elementos no JavaScript. Entretanto, achei que o atributo ID já tivesse esse papel. Excelente pergunta. Na verdade, o JavaScript, você pode referenciar um elemento do DOM por qualquer atributo, tá? Seja por classe, seja por ID, seja por atributo name. Só que, na real, o atributo name, dentro de elementos de formulário, ele serve para levar informação para o servidor, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Vamos lá, eu vou fazer alguns comentários aqui embaixo. Vamos descer mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Então, funciona dessa forma. Digamos que eu tenho aqui o cliente, tá? E aqui eu tenho um form, ok? E aqui eu tenho, então, um input type name, ok? Opa, input type name, nada. Input name, eu vou colocar aqui, por exemplo, user, ok? Então, lá, tem o input name, aqui poderia ser um input type text, pronto, tá? Text, desse jeito. Maravilha, estou simplificando aqui, tá? Então, do lado do cliente eu tenho um formulário, tenho um input type, meu Deus, type, o input type text, name, user. E esse formulário, ele tem um action, certo? Ele tem um action que vai para, por exemplo, uma página, sei lá, server.php, tanto faz, tá? Poderia ser cadastro.php, enfim, ou até login.php. Pronto, digamos que seja uma página de login. Então, dentro do cliente, da parte do front-end, do browser, eu tenho uma tag form, que essa tag form tem um action, que vai para uma página login.php. E aqui dentro eu tenho um input, type text, name e user. Quando o usuário clica no botão, né, quando vai submeter o formulário, quem que vai receber esses formulários? Quem que vai receber os dados preenchidos nesse formulário, né? No caso aqui, o login.php. Então, opa, aqui. Então, no caso aqui, eu tenho o server, tá? E este server, ele pode ser aqui um programa escrito em PHP, ok, pessoal? E aí, como que o PHP, o código PHP, vai receber esse usuário aqui, que foi digitado no input type text, né? Através do atributo name, ok? Então, se eu não me falha a memória, é da seguinte forma, request, mais ou menos isso, tá, pessoal? Não lembro de cabeça a sintaxe. Request, por exemplo, get, se esse formulário tiver o método get, né? Se tiver o método post, aqui seria post, tá? Então, request user, mais ou menos isso, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na sintaxe, olha só. Deixa eu copiar isso aqui, ó. Olha só. User. Exatamente isso. No PHP, eu crio uma variável chamada nome que vai receber o get user. Se esse formulário tiver o método post, aqui a gente troca para post, ok?
user, ou seja, digamos que o usuário lá na interface gráfica, lá no Chrome, digitou no meu input, digitou o usuário Daniel. Lá no mundo PHP, esse cara vai virar nome, vai receber a string Daniel. Exatamente pelo atributo name. Não é pelo atributo ID, não é pelo atributo classe, nada do tipo. É pelo atributo name. Maravilha? Tanto é que quando a gente desenvolve algum formulário que vai ser efetivamente... vai ter que ter alguma funcionalidade no servidor, lá no back-end, normalmente a gente tem que alinhar com o profissional back-end qual vai ser o nome dos campos, tá? O nome que ele espera receber no back-end tem que ser o mesmo nome que eu configuro no atributo name no front-end. Maravilha? Muito bom. Então, vamos lá. Dúvida respondida. Voltando aqui, vou fechar esse cara. Muito bem. Essa pergunta foi feita a partir da seção 6, tá? Então, eu mostrei aqui na seção 6, onde a gente começa a falar de formulário, e aí surgiu essa dúvida, achei bastante pertinente. Bom, vamos para o próximo. Rapaz, esse próximo aqui, ó, ele não é uma dúvida, mas eu achei tão bom que eu resolvi compartilhar com vocês. O Arlon, ele foi pesquisar, né, sobre semântica. Eu comento bastante sobre semântica nesse curso, e ele foi pesquisar e ele colocou uma frase aqui que eu não conseguiria explicar melhor. Eu vou ler para vocês. Então vamos lá. Olá, novamente, professor Daniel. Eu não me considero professor, mas ok. O que venho expressar não é exatamente uma dúvida, mas sim um entendimento pessoal. Olha que interessante, pessoal. Com base em suas aulas que venho estudando sobre o assunto semântica e também lendo muito a documentação sobre o mesmo, no MDN, do W3C e por aí vai, vejo a interpretação sobre como uma determinada tag ser mais especificamente do conteúdo em si. Digo, me referindo à estrutura das informações e também para cada projeto. E é claro, não do layout final. Gostaria de saber se minha interpretação levemente correta com base na sua experiência. Galera, exatamente isso, tá? A tag semântica, ela não tem nada a ver com o visual. Quem cuida do visual é CSS. Escrever tag semântica é uma maneira de categorizar a informação. O que é um parágrafo, o que é um address, o que é um footer, o que é um header, o que é uma abreviação, a tag ABBR, ok, pessoal? É simplesmente pegar uma informação e colocar uma etiqueta nela, colocando o que é cada coisa, tá bom? Por exemplo, eu poderia ter uma página inteira escrita com parágrafos. E o que é título, eu coloco uma classe para formatar um título diferente, para deixar maior e por aí vai. Mas está errado, está errado. Existe uma tag que é para formatar título, que é para marcar título, na verdade. Uma tag que é para marcar um título, um subtítulo, parágrafo e por aí vai, tá bom? É isso aí. Valeu, Arlon. Muito bem, fechando aqui. Assim, e o Arlon, ele fez essa pergunta quando a gente começou a criar o projeto Strata aqui na seção 8, que a gente vai desenvolver esse projetinho aqui. Aí ele teve um insight aí e mandou esse texto para mim. Bacana, pessoal? E é isso aí, então. Chegamos ao final desse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. De vez em quando eu vou pegar algumas dúvidas que eu achar mais pertinentes, né? E criar esses vídeos aqui e colocar no YouTube. Beleza? Um grande abraço, até a próxima. Até lá.